Olá! O clima no Rio Grande do Sul nos últimos dias teve muito calor, chuvas e até mesmo frio. Vamos conferir a previsão para a próxima semana no Boletim do Clima. O Boletim do Clima é uma parceria do portal Destaque Rural com o Instituto Rio Grandense do Arroz. Por isso eu recebo a Jossana Cera, meteorologista do IRGA, para conversar conosco. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Bruna. Jossana, o que nós tivemos aí nos últimos dias no clima do Rio Grande do Sul? Foi uma semana de muita variação, né? Sim, a última semana, na verdade, a gente tinha previsão de bastante instabilidade no estado, né? Com previsão de chuva para quase todos os dias. E aí, o que aconteceu? Na maioria dos municípios acabou não chovendo, né? Então as chuvas foram muito localizadas, tá? Então tivemos regiões com tempo mais seco, outras com chuva. Até um ponto que eu gostaria de ressaltar no dia 6, né? No último dia 6, a gente teve alguns pontos do estado tendo chuva extrema, sul de Santa Catarina também, mas aqui no estado a gente teve registro em Canela de 100, 109 milímetros e relatos também de que no município de São Cepé, também, segundo as pessoas, né, a população, né, teve também chuva de mais de 100 milímetros, onde transbordou ali os rios mais pequenos da cidade, causando até alagamento de algumas casas, né? Então, acaba acontecendo, né, essas chuvas muito localizadas e, por vezes, extremas, a gente poderia dizer, que acaba trazendo algum tipo de problema aí, seja no campo, seja na cidade, né? Mas, de uma maneira geral, como a maioria das regiões teve tempo seco, né, na última semana, a gente conseguiu avançar aí 12%, né, em relação do dia 31 de outubro ao dia 7 de novembro. Então, avançou 12% a mais aí na semeadura do arroz, 13% na semeadura da soja e também a colheita do trigo, né, em 16%, segundo dados, né, então, do IRGA e da Emater, respectivamente. Então, por mais que tenhamos tido essas chuvas, para a agricultura acabou sendo, de uma maneira geral, bom, né, essa última semana aí que nós tivemos. E agora nós estamos com um certo frio, né? As temperaturas baixaram. Por que isso ocorreu? E eu também queria entender se isso é normal para essa época do ano. Sim, então a gente teve ontem, né, a passagem de uma frente fria pelo estado, e ontem à tarde mesmo, enquanto chovia ali na região de fronteira com o Uruguai, então incluindo aí as regiões fronteira oeste, Campanha e Zona Sul principalmente, a gente já teve uma queda bastante acentuada nas temperaturas. Ontem era meio da tarde, a região da Campanha tinha temperaturas de 14, 15 graus. Né? E em Quaraí a gente teve a menor mínima hoje de manhã, com 7 graus, né? Então uma temperatura bem baixa já para essa época do ano, mas corriqueiramente, né, em alguns anos a gente observa isso. Então é um pouco estranho pela queda bastante, a gente pode dizer até abrupta da temperatura, né? Mas é meio que normal ainda acontecer essas incursões de ar mais frio, né? Lembrando que a gente ainda está na primavera, né? Então é normal ainda a gente ter essas passagens de frentes frias e atrás delas virem essas massas de ar com frio um pouco mais intenso, tá? Já aconteceu em alguns anos até da primeira semana de dezembro a gente ter temperaturas aí parecidas com o que a gente teve agora, entre ontem e hoje, tá? Então, amanhã de manhã, na quarta-feira, a gente ainda deve ter temperaturas um pouco baixas no estado, mas ao longo da semana elas vão gradativamente aumentando. E, Jossana, qual a previsão agora para os próximos dias? Então, no decorrer ainda dessa terça-feira, a gente tem ainda bastante nebulosidade no norte e nordeste do Rio Grande do Sul, mas essa frente fria ela já está avançando para o estado de Santa Catarina. Então, essas regiões ainda podem ter alguma chuva, ocorrência de chuva fraca.
As demais regiões do estado já têm predomínio do tempo seco, com céu limpo e predomínio do sol. Para quarta, quinta, sexta e sábado, então a gente vai ter tempo seco em todas as regiões e elevação nas temperaturas, tá? No sábado a gente já deve ter temperaturas aí podendo chegar aos 35, até alguns locais 38 graus, então as temperaturas vão se elevar bastante, tá? No decorrer dessa semana. Inclusive no domingo, algumas regiões, principalmente do centro para o norte, a gente ainda vai ter temperaturas altas, porque no oeste, né, e fronteira com o Uruguai, a gente já vai ter o avanço de novas áreas de instabilidade provocadas aí, associadas ao avanço de uma nova frente fria, tá? Então, a partir do próximo domingo, as chuvas retornam e ela deve permanecer no estado, então, na segunda, na terça e na quarta-feira, principalmente, aí abrangendo a maior parte das regiões, tá? E aí, falando um pouco, na previsão um pouco mais estendida, né, nos dias 23 e 24 também a gente deve ter a ocorrência de algumas pancadas de chuva, e no dia 26 de novembro, o avanço de uma nova frente fria. Então, vão ser alguns dias aí que a gente vai ter... a exemplo da semana passada, né, algumas chuvas ocorrendo, então mais dias de tempo um pouco mais fechado, com chuvas, do que com dias de céu totalmente limpo. E quanto ao fenômeno Laninha, Jossana, aquela dúvida de toda semana, como é que está essa evolução? Temos alguma atualização? Não, ainda na próxima quinta-feira agora, dessa semana, a gente deve ter a atualização da NOAA com relação ao prognóstico, né, as probabilidades, né, de em qual trimestre o fenômeno deve acontecer. Então, em relação à semana passada, a gente não teve nenhuma atualização ainda. O Oceano Pacífico Equatorial, ele segue em neutralidade, né, então seguimos aí nessa neutralidade com viés frio, sem nenhuma mudança. Eu, particularmente, apostaria que é muito difícil que essa laninha se desenvolva. Eu aposto que a gente vai permanecer aí na safra 24-25 com neutralidade, com viés frio. Perfeito, seguiremos acompanhando. Muito obrigada, Jossana. Eu que agradeço e até a próxima terça-feira. O Boletim do Clima volta na próxima terça-feira. Muito obrigada por nos acompanhar. Confira também mais notícias sobre o agronegócio e sobre o clima no nosso portal destaquerural.com.br e nas redes sociais. Muito obrigada e até mais!